O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa, de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés. Jesus respondeu: agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos, queridas irmãs, com essa cerimônia solene, a igreja inicia o tríduo pascal. Convido você a situar-se para melhor celebrar esses dias dedicados à paixão, morte e ressurreição do Senhor. Vocês se lembram como começamos a Semana Santa? Com a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Aclamado Rei, Senhor. Nós participamos daquele momento na liturgia. Acompanhamos os passos dele. Tivemos ramos também em nossas mãos. Como a nossa liturgia é pródiga, linda, iluminadora, convida-nos a fazermos essa experiência de estarmos perto dele, de alguém, sentirmos o seu coração. Na segunda-feira, nós estivemos com ele, vocês se lembram? Em Betânia. Naquela noite reconfortante, de repouso, na casa de uma família. Lindo momento. Vocês se lembram? Ofereceram um jantar e estava à mesa Lázaro, aquele que ele ressuscitara. E sua irmã, Maria, compra um perfume muito caro, derrama sobre os pés do Senhor, beija-os. Como foi bom, e como é bom participar nessa semana dos passos do Senhor. Judas reclama porque o perfume fora comprado a um preço alto, e Jesus anuncia a sua morte. A unção que Ele nos dá pelo seu Espírito, simbolizada naquele perfume, naquele nardo, naquele óleo. Já na terça-feira, acompanhando seus passos na Semana Santa, e como é bom saber que muitos de vocês estão fazendo essa experiência de acompanhá-lo passo a passo, sem dispersão, num desejo profundo de intimidade com o amado, de silêncio interior. Na terça-feira, nós o encontramos já em Jerusalém. E a narrativa nos leva a perceber a dramatologia, o drama que se estabeleceu naquele momento, naquele recinto. Um de vós vai me trair. Os discípulos perplexos se perguntavam: quem é? Como pode? Fomos chamados com ele a meditar que nem sempre o amor é correspondido. Mas naquele dia nós vimos João narrando no Evangelho o drama de um de seus discípulos, aquele que fora tão amado pelo Mestre. Judas foge diante do Senhor, que o interpela: o que tens a fazer, faze-o logo. Foge, porque João diz, Satanás entrara no corpo daquele pobre homem. Já não há mais lugar para ele na comunidade, porque quem ama só quer ser amado. E onde não existe amor, existe a perdição, as trevas. Por isso João diz naquele evangelho da terça-feira: era noite quando Judas fugiu. Só essa frase pode nos levar a um grande exercício espiritual.
sempre será noite na vida de quem foge de Deus, de quem não suporta olhar para Ele, porque o recusou no amor dado gratuitamente. Amor só é amor quando é correspondido. Todo amor exige uma resposta de reciprocidade. Meditamos naquela terça-feira o drama que se passava entre os discípulos e o que sentia Jesus. Semana Santa é um exercício continuado, passo a passo. Ontem nós vimos, dando continuidade ao mesmo texto, agora Mateus narrando a mesma história, um pouco diferente, mas com o mesmo aspecto, a traição. Mas vimos também aspectos que tocam o coração dos discípulos, das discípulas. Contemplamos ontem Jesus sentado à mesa e de repente dizendo: um de vós haverá de me trair. E de repente o Judas, o pobre Judas, se aproxima e diz: serei eu, Senhor. Vimos o olhar de Jesus sobre aquele homem. Eu fico a meditar o que Jesus sentia no coração diante da atitude de Judas, que era um dos escolhidos. Fico a imaginar o que Jesus sente hoje, quando tantos dos seus discípulos, tantos batizados, o traem, não mais por 30 moedas, mas a traição de hoje é a incapacidade de amar. Quando somos incapazes de doar-nos aos outros, de sacrificar-nos, quando negamos, quando dizemos que para que igreja, para que Eucaristia? Traição dos que foram batizados para segui-lo, mas percebemos que Ele sempre vai continuar amando, porque Ele é o infinito amor. Mas vimos também ontem na nossa meditação de Semana Santa, que enquanto se perguntavam, seria eu? Pedro pede ao discípulo amado, que estava mais próximo do Senhor, que lhe pergunte quem seria o traidor. Vimos a figura amável de João, e como isso faz bem para nós, o mais próximo, o mais amado, sem dúvida. E porque for assim tão amado, é o único dos discípulos, dos apóstolos, a estar na hora definitiva, última, aos pés da cruz, fiel. João é fidelíssimo, João não foge, João não se acovarda, como tantos hoje se acovardam. Qual? Outro Judas, nos dias de hoje. E é João que, numa atitude que nos leva a pensar, ele se inclina sobre o amado, inclina a sua cabeça carinhosamente sobre Jesus, sente o seu coração e pergunta: quem é, Senhor? Discípulo é aquele que quer estar perto do coração do amado, é aquele que quer amar o Mestre incondicionalmente, amar só por amar e não deixá-lo nunca, jamais. Quem o conhece, quem experimenta esse amor, vai ser como João, vai até as últimas consequências e não tem medo de testemunhá-lo. Eu fiz uma breve recapitulação para introduzir vocês nesse caminho, nessa mística de Semana Santa, e abrindo o tríduo pascal, a culminância dessa liturgia, nós nos encontramos com Jesus novamente. Nós todos que aqui estamos, vocês que nos acompanham em casa,
e queremos sentar-nos à mesa com Ele. A narrativa é tão bela. Estavam sentados à mesa ao entardecer, no começo daquela noite de quinta-feira. Mas por que estavam ali? Para celebrar a Páscoa. Mas a celebração pascal seria, então, aquela própria dos judeus, com todos os seus ritos definidos pelo próprio Senhor, revelados a Moisés como um preceito eterno de aliança de amor. Consistia a Páscoa judaica na imolação de um cordeiro de um ano, macho, perfeito, que seria sacrificado e por cujo sangue os umbrais das portas dos israelitas deveriam ser marcados. Serviria o sangue, nós ouvimos na leitura, de sinal, pois o Senhor diz: nesta noite eu passarei e ferirei o Egito, mas onde houver o sangue do cordeiro, não haverá morte. Guarde essa palavra, por favor, para você entender o que é a Eucaristia e por que celebramos essa noite solene. Assim era a Páscoa judaica. Sacrificava-se o cordeiro, aspergia-se a multidão dos fiéis, comia-se a sua carne às pressas, porque o Senhor ia passar. E logo em seguida o povo começa a caminhar pelo deserto, em busca da terra prometida. É história, meus irmãos. É liturgia judaica. E Jesus era judeu. E quando os discípulos lhe perguntam: mestre, onde queres que preparemos a Páscoa? Ele diz, ordena como deve ser. Ide à cidade, encontrareis uma casa grande de primeiro andar. Dizei ao dono dela: o Senhor precisa de tua casa para celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Foram, diz o texto, encontraram tudo como ele dissera, prepararam o ambiente e ao entardecer, o mestre entra naquele lugar. Como eu gostaria que você vivesse cada momento, as particularidades do texto, o esplendor da liturgia, do que celebramos sempre, por todo sempre. Estavam sentados à mesa. Tudo transcorria normalmente, em meio a salmos e cânticos, como era costume dos judeus. Mas onde estaria o cordeiro? Não poderia haver Páscoa judaica sem o sacrifício, sem a imolação de um cordeiro, sem o sangue de expiação de um cordeiro. Escutem-me, entendam. Penso que os discípulos, perplexos, talvez estivessem a perguntar: onde está o cordeiro? Como celebraremos a Páscoa sem o sacrifício? De repente, escutem-me, o homem se levanta. E como faz bem a alma contemplar Jesus assim, instituindo a nova e eterna aliança. Instituindo para você, para mim, para a humanidade, o sacrifício da redenção do gênero humano. Pense nisso. Levanta-se, toma um pão. Todos ficam olhando para ele. Não fazia parte do cerimonial judaico. Inova. Não renova. Inova. Traz algo absolutamente novo da graça. Abençoa o pão e o parte diante deles. E diz: isto é meu corpo, que será entregue por vós. Observe as palavras. O corpo dele, que seria imolado no dia seguinte. Ele antecipa dar aos seus discípulos a alegria de estarem com ele, de participarem do seu sacrifício redentor. Tomai e comei, este é meu corpo, que será entregue por vós. Pense nessas palavras, para você celebrar
melhor sempre a Santa Missa. Pão repartido. Deixa eu dizer com emoção. Vida doada por amor. Compreenda. Todos comeram do mesmo pão. Pão repartido. Comunidade que se alimenta. Mas até então não sabiam o que estavam fazendo. O próprio Jesus diz no texto: o que eu faço agora, vós não compreendeis. Compreendereis depois. Interessante essa afirmação. E foi depois da cruz. Foi quando veio o Espírito Santo que a igreja entendeu o que ele fizera e começou a fazer a Eucaristia. E não pode parar de fazê-la até que ele volte. Amém? Vocês estão entendendo? Depois ergueu o cálice com vinho, abençoou-o e pronunciou as palavras. Escutem, que substituem a aliança antiga, dar à aliança antiga um sentido novo, extraordinariamente superior àquele antigo sinal. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para o perdão dos pecados. Sangue da nova e eterna aliança. É tão bonito quando a igreja canta diante do Santíssimo Sacramento, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. A aliança nova tem algo muito especial. Não é mais o sangue de um cordeiro, não. É o sangue de um homem igual a nós, mas plenamente divino, que livremente se oferece ao Pai, num sacrifício de morte e de cruz, e pelo sangue derramado, reúne todas as raças, todas as línguas. Eis que eu faço novas todas as coisas, diz aquele que está sentado no trono do Cordeiro, aquele que era, que é e que vem, aquele que tem as chaves para abrir o livro, aquele que tem o poder sobre a morte. Assim como na antiga aliança, pelo sangue de um cabrito, de um cordeiro, por esse sinal foram preservados da morte. Agora, pelo sangue do Senhor que celebramos em cada missa, somos salvos, redimidos, voltamos à condição de filhos de Deus, e as portas do céu, que estavam fechadas por causa do pecado, se abriram, e os anjos, os querubins, os serafins louvam e glorificam o Cordeiro imolado, nossa Páscoa, nossa vida. E aí você entenderá as palavras conclusivas da instituição: fazei isto em minha memória. E Paulo diz aos Coríntios: assim, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciareis ao mundo a vitória da vida sobre a morte. Isto é a Eucaristia, que talvez você ainda não conheça. E por isso fica a dizer: a missa é a mesma coisa. Mesma coisa? Desculpa, eu preciso dizer, com todo respeito, você é muito ignorante. Você não sabe de nada. Aprenda, mergulhe no mistério, seja humilde, compreenda que Deus não é a mesma coisa. Deus é o que é, eterno amor, que se dá e continua se dando por você que o recusa. Você que ainda vai dizer que vou assistir missa e que fica olhando para o relógio, achando que demora demais. A missa demora muito. Tu sabes o que é o tempo? A quem pertence o tempo? O tempo é a marca cronológica
da existência. E o tempo tem começo e fim. Teu coração pulsa a cada instante. Tu nem percebes. Tum, 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 tum. É o tempo, a marca de tua existência. Mas o tempo terminará. E você diz, demora muito. Mas você tem tempo para passar uma noite inteira numa festa, tomando cachaça, se prostituindo, e depois se levanta contra Deus e diz que a missa demora demais. Converta-se, meu irmão, porque também a palavra o diz. Procurai o Senhor, enquanto Ele se deixa achar. Ouviu? Enquanto Ele se deixa achar, é uma referência ao tempo, ao seu tempo, que de repente pode terminar, e você não mais o encontrará, porque você não o procurou, porque você não o quis buscar, e então não haverá mais tempo, haverá julgamento, ou para a eternidade, ou para a perdição eterna. É a doutrina. Cabe-nos, como sacerdotes, pregar a doutrina que recebemos dos apóstolos, da tradição apostólica, do magistério da igreja. Não é lícito que preguemos doutrinas estranhas, não é lícito ao sacerdote pregar doutrinas estranhas ao evangelho, à tradição e ao magistério da igreja. Paulo diz, nós anunciamos Jesus Cristo, desculpa a emoção, e Jesus Cristo crucificado, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ao dizer essas palavras, talvez você possa pensar que é uma linguagem dura, é uma linguagem verdadeira, que eu digo amorosamente, para que você perceba, abra os olhos e faça da Eucaristia o centro de sua vida. Que possa celebrá-la como um mendigo faminto que procura um pão, que ninguém nesse mundo pode dar, senão Ele que diz, eu sou o pão da vida. Tomai e comei. E quem comer desse pão não morrerá jamais. Pense nisso. Eu quero a eternidade. Não quero terminar na materialidade. Quero viver bem, diga assim, quero ser feliz aqui, mas sei que o tempo passa. E eu desejo, no meio das coisas que passam, o que é eterno. E eterno é Jesus, no pão do céu. Estamos a celebrar esse momento solene. E ao instituir a Eucaristia, de forma antecipada, dando-nos o seu sacrifício, dando-se por si mesmo a nós, como pão que alimenta nossa esperança, que nutre nosso corpo mortal para fazê-lo eterno. Lembremos-nos de que não termina a cerimônia eucarística aí, no esplendor da instituição do sacramento, que antecipa as coisas que hão de vir. Terminada a instituição, jogou fora o manto e disse, vós me chamais de mestre, e eu sou. É a única parte no Evangelho em que Jesus faz questão de dizer, eu sou o mestre. Se eu sou o vosso mestre, aprendei de mim. E pôs-se a lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés de alguém no tempo do Senhor era algo reservado exclusivamente para os escravos. Estes lavavam os pés dos seus senhores, das suas senhoras. Se fez servo por amor. E ainda diz, o que eu fiz agora, fazei-o também vós. E levantou-se, pôs-se o manto e com a autoridade que possui, disse, dou-vos um novo mandamento. Ele não repete os mandamentos da Torá, da lei judaica. Dou-vos o meu mandamento. E esse mandamento é para mim, para você, para todo batizado. Amai-vos como eu vos amei. E se você quiser saber o tamanho do amor dele por você, olhe para a cruz. Contemple a cruz. Você entenderá tudo. Cairão as resistências e você sentirá a alegria de dizer, sou teu discípulo, sem merecimento, sou teu discípulo, tua discípula, e quero te amar,
por toda a minha vida. Recebe-me como eu sou. Devolve-me em cada missa como tu queres. Isto será sempre Eucaristia, o céu na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.